um debate que às vezes perde o... Eu estava brincando esses dias, que alguém me virou um jornal... Alguém falou numa mesa de bar uma frase que todo mundo já deve ter ouvido, que é assim, porque agora o movimento negro está querendo preencher a lacuna. Porque agora o movimento feminista inventou, e quando me falam isso eu sempre digo assim, me passa então o telefone do movimento negro, porque facilita a minha vida, eu também fico sabendo o que é. Isso é uma mistificação. O que existe no Brasil se a gente pensar, por exemplo, movimento negro, década de 80, por exemplo, ele se reorganiza no final da década de 70, ele é um movimento profundamente ligado a direitos civis. E, portanto, dessa perspectiva, pode ser acusado ou pode ser definido como um movimento de ideias liberais igualitárias. Né? O que o movimento negro na década de 80 demandava? Demandava igualdade salarial, demandava leis fortes contra a discriminação, demandava acesso à educação, demandava fim do que se chamava na época, que se chama, hoje tem vários debates, mas genocídio da população negra. Como é que isso tinha que vir? Isso tinha que vir do Estado. O Estado ia fazer políticas contra isso. Isso é um elogio em si à diversidade? Na minha opinião, não. Na minha opinião, é usar a diferença para produzir igualdade. Para distribuir direitos para a população negra, eu tenho que identificar a população negra. Sim, quer dizer, tem um horizonte comum ali. Tem um horizonte comum. Tá. Tem um horizonte comum. Mesma coisa em relação ao movimento feminista, quase a mesma coisa em relação... Um pouco assim, eu quero ficar igual aquele outro que está em melhor posição do que eu. Exatamente. Que é uma posição, digamos, da esquerda tradicional do liberalismo mesmo. Exato. Tradicional, né? Exato. Então, assim, não à toa esses movimentos fizeram parte, por exemplo, da fundação do PT, naquele momento, sem grandes polêmicas. Depois, no final da década de 80, começam a surgir algumas polêmicas. Então, por exemplo, para falar o nome de uma liderança importante, Lélia Gonzalez foi filiada ao PT. E ela se desfilia e faz uma carta de desfiliação dizendo o seguinte, olha, o PT não entende o racismo. O PT não entende que o racismo está na base da sociedade brasileira. Ela depois migra para o PDT, enfim, morre precocemente, mas isso já é um momento de rusga, digamos assim. Se a gente for para a história do movimento feminista, você tem vários momentos disso. Por quê? Porque começa a surgir a ideia de que, na verdade, essas pautas são pautas particularistas. Então tem uma tensão importante da relação entre PT e movimento feminista na pauta sobre o aborto, em que algumas pessoas importantes do PT naquele momento vão dizer assim, essa pauta sobre o aborto é uma pauta particularista, ela é uma pauta de costumes. E o movimento feminista diz assim, olha, a gente defende a regulação legal do aborto porque mulheres estão morrendo, porque estão fazendo aborto ilegal e etc. A mulher que é rica faz aborto onde quiser. Chamar isso de pauta de costumes ou pauta particularista é não entender o problema. Só que esse argumento ele se autonomiza. Então emerge uma ideia, sobretudo enquanto categoria de acusação, que existe uma nova esquerda centrada na diversidade, independentemente da igualdade. Que está pensando em direitos específicos, porque está pensando em costumes e identidades específicas, que é o que hoje as pessoas chamam de identitarismo. A minha dúvida, e ela em parte é uma dúvida retórica, no Brasil existe um movimento forte que defende o direito às diferenças pelas diferenças e que não está conectado a uma luta por alguma igualdade no horizonte? Eu particularmente acho que não. Em outros países isso existe. Então, nos Estados Unidos existe. Você tem movimentos, como os Estados Unidos é um país federalista muito liberalizado, você pode montar uma comunidade que defenda qualquer coisa. Então você tem movimentos, por exemplo, que defendem comunidades diferentes, com práticas culturais diferentes, né? Então uma parte do movimento negro defende o chamado autonomismo negro. Então nós vamos ter comunidades negras que vão viver autonomamente, não vão participar dessa sociedade e tal. Isso no Brasil eu acho muito marginal e acho que não é a tônica dessa nova esquerda brasileira. Então a primeira é tradicional, a segunda seria o quê? O Abdias, você falou? O Abdias, certamente. Tá, então Abdias, e aí depois seria essa posição da Lélia. Não, a Lélia e a Abdias eu acho que estão juntos. Ok. O meu ponto, Cristian, é que essa terceira vertente, eu acho que ela não é tão forte no Brasil. Embora ela seja forte na voz de quem acusa, na voz de quem... Então, quando você vê a crítica à esquerda que se faz hoje, qual é a crítica principal? Identitaristas. O que quer dizer identitarismo? Eu tenho dificuldade de entender, mas quase sempre é. Essas pessoas estão preocupadas com seus interesses específicos. Estão preocupadas com seus costumes específicos. Querem direitos específicos para poderem
sei lá, vestirem as suas roupas do jeito que terem práticas culturais determinadas, etc. Eu acho que isso é uma visão míope de como a esquerda se organiza. Tá, eu não sei. Eu às vezes acho do lado de fora, não estou discordando não, estou só tentando entender o que é a visão externa. Talvez haja 2 pontos, talvez. Eu não sou especialista no assunto, mas acho que tem 2 pontos que talvez marquem mais a crítica. Uma seria essa que você não vê, na verdade. Estou dizendo que você vê ou não vê, está cego ou não está. Estou falando só que não está marcado, que você não percebe, que você não vê como válida, que é essa ideia da falta do horizonte comum. De que lá na frente vai equalizar. Você está dizendo, no fundo, que esse grupo, ao contrário do que se diz, ele tem no horizonte a igualdade. Não. Eu estou dizendo que, assim, o terceiro grupo, a gente vai ficar segundo, terceiro. O terceiro grupo é o que a gente categoriza como identitarismo. O que eu digo que no Brasil ele não é tão forte. Ao contrário do que uma certa direita ou centro-direita. O que você está querendo dizer, então, é que esse grupo que não é tão forte acaba levando a fama pelo... Exatamente. Ele acaba sendo tomado pelo todo, para Exatamente. quem está de fora. Eu acho que o que deixa mais claro isso é assim, vamos pensar qual é a função das cotas raciais, por exemplo. Então, o Brasil tem o segundo maior sistema de ação afirmativa do mundo, tem o maior sistema de ações afirmativas raciais do mundo, muito maior do que o dos Estados Unidos. Qual é a função da cota racial? Você pode ter 2 interpretações que acompanham esse segundo e terceiro grupo. Uma interpretação é a seguinte: a cota é um direito especial para um grupo afro-brasileiro que quer ter possibilidade de tornar os seus costumes e modos de vida mais presentes na sociedade. Eu acho que a cota não tem esse objetivo. A cota tem o objetivo de identificar a desigualdade de oportunidades entre brancos e negros, você equaliza essa desigualdade de oportunidades via cota. Para isso acontecer, eu tenho que diferenciar as pessoas. Eu tenho que saber quem é negro, quem vai poder se beneficiar. Essa questão das cotas não me parece que perde o horizonte da igualdade. Não perde. Ela está ali, está no horizonte Esse é da o ponto. igualdade. Pois é, eu não estou nem discutindo a questão das cotas, não. Eu estou querendo falar mais dessas cisões dentro do movimento que me parecem mais interessantes. Entendi. Na medida em que as pessoas, boa parte das pessoas que não entendem do que se trata, aparentemente, pelo que eu estou entendendo, tomam a parte mais radical, não sei se eu posso dizer assim, a parte mais... Como sendo o todo. Desigualitária, digamos assim, como buscando a diferença e não a igualdade. Isso, é a diferença pela diferença, como disse A você. diferença pela diferença, exatamente. Pois é, isso é interessante destacar não digo quem seria, mas assim, que esse seria um grupo menor, mas ele é mais barulhento. Eu não acho nem que ele é mais barulhento, eu acho que ele é um grupo que habita, sobretudo, a mente de quem acusa. Então, mas esse grupo existe ou não existe? Ou é uma fantasma de acusação? Veja, na sociedade existe de tudo. Então, Sim. eu posso dizer assim, não existe. Alguém vai descobrir uma organização, ou uma ala de algum movimento negro específico, ou uma ala do movimento feminista, ou uma parte que vai dizer assim, não, esse grupo defende a diferença pela diferença, é contra a igualdade. Esse grupo existe. Tem uma entrevista dada pelo Ricardo Henriques, quando ele foi secretário de Direitos Humanos no governo da Benedita. E aí o Ricardo Henriques, enfim, nessa entrevista, Ricardo Henriques, um economista, branco, enfim, importante, fez estudos importantes sobre desigualdades raciais. E aí perguntam para ele, falam assim, qual é o objetivo do governo Benedita, primeira governadora negra e etc e tal, e ele dá uma resposta longa e lá no meio ele diz algo do tipo assim, o nosso objetivo é lutar contra esse ideal republicano da igualdade pura e simples. E as pessoas pegam essa entrevista e dizem assim, olha só, é um multiculturalista que defende a diferença pela diferença e essa utopia de na África do Sul eles chamam isso de Rainbow Society. Cada um está num grupo, cada um está num gueto, todo mundo tem uma cor, todo mundo tem uma sexualidade, etc e tal. O ponto do Ricardo Henriques não era esse. O ponto do Ricardo Henriques era dizer que o ideal da igualdade republicana é um ideal de igualdade formal. É preciso ir para o mundo material. Uhum. Agora, ele foi acusado de ser esse grupo que elogia a diferença pela diferença. Então, se eu perguntar para as pessoas que, por exemplo, estão dizendo o identitarismo... Entendi, que na verdade ele estava dentro do paradigma liberal social-democrata. Exato. Aprofundando, na verdade, aquilo que era uma diferença. Quer dizer, você tem a classe social e, de repente, dentro da classe você descobre a desigualdade dentro da classe. Exato. Desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de orientação sexual. Né? E aí ele é tomado como alguém que está fazendo uma apologia da fragmentação e da tribalização por si próprio. Exato.